Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rafael, sou analista de automação industrial da empresa Santerno aqui no Brasil e hoje eu venho através deste vídeo para mais uma dica rápida aí, mais um recurso valiosíssimo do inversor Sinus J da empresa Santerno. Esse inversor aqui então, ele já está configurado para comando local entre ligar, então variar a sua velocidade através do potenciômetro já integrado no seu display e desligar, certo? Só que hoje, gente, eu quero trazer uma função diferente, é uma função chamada Auto Tuning, certo? O que é essa função de Auto Tuning, tá? Vamos lá, aqui nos parâmetros BA de Basic, né, nós temos aqui então, por exemplo, a partir do parâmetro 11, nós temos aqui número de polos do motor. No parâmetro 12 nós temos o RPM do motor, nós temos no parâmetro 13 a corrente do motor, a corrente nominal. No parâmetro 14 nós temos a corrente com motor desacoplado, certo? E aqui no parâmetro 15 nós temos a tensão de alimentação do motor, assim como também no parâmetro 16 temos a eficiência. Estes parâmetros aqui e meio outro, né? Nós temos também aqui no parâmetro DR, nós temos aqui no parâmetro DR14, no parâmetro DR14 a potência em quilowatts do motor, certo? Gente, esses parâmetros que eu falei para vocês aqui agora são todos parâmetros que eu encontro na placa do motor, certo? Então são todas informações que o fabricante do motor ele informa para mim, seja no manual, no seu site, datasheet, mas principalmente ali na placa, correto? Só que o Auto Tuning ele trabalha com alguns outros fatores, algumas outras informações que você geralmente somente adquire testando o inversor, né? Como por exemplo a resistência do estator, a fuga entre bobinas, a indutância. Enfim, são alguns fatores como este que o Auto Tuning ele leva em consideração para preencher essas informações nos parâmetros do inversor. Mas de que forma que ele faz isso, tá, gente? Vamos lá, vamos vir aqui no parâmetro BA20. Aqui, ó. No parâmetro BA20 nós temos as seguintes opções, ó. Nós temos, ele por padrão ele vem 0, nós temos a opção 1 e a opção 2, certo? Essas duas opções, o que é? Vamos começar pela opção 1. Na opção 1, ele faz o teste desses parâmetros que eu falei, de resistência, de indutância, capacitância, enfim, ele faz girando o motor, certo? Ele gira o eixo, ele injeta ali uma tensão, uma corrente, e ele faz esse cálculo para buscar essas informações do motor. O que é importante a gente sempre ter atenção? Para utilizar a opção 1, o motor ele precisa estar desacoplado, né? Ele precisa estar livre, assim como está aqui na bancada. Por quê? Porque assim ele consegue fazer um cálculo mais preciso, sem dar erro. Ah, Rafael, eu não consigo tirar o motor lá da minha máquina, vai dar muito trabalho, já está acoplado, mas eu quero muito fazer esse Auto Tuning. Beleza, nós temos a opção 2, que ele faz o Auto Tuning sem girar o eixo do motor, ele faz de forma estática, certo? E quando que eu uso o Auto Tuning? Gente, é sempre bom utilizar quando nós estamos fazendo o startup do nosso motor, da nossa solução, porque quais são as vantagens, né? Algumas das inúmeras vantagens que eu listei aqui para você são, por exemplo, nós conseguimos ter uma eficiência energética maior, nós conseguimos ter arrancadas e retomadas de velocidade e frenagem mais precisa e mais, como podemos dizer, mais firmes, né? mais bruscas, né? mais precisas com aquilo que nós precisamos para nossa máquina. Quando nós temos um controle ali vetorial, por exemplo, em aplicação em ponte rolante ou em elevadores de carga, onde o inversor ele tem que fazer a frenagem quando está descendo a carga, né, para a carga não descer de forma bruta, né, de forma
que caia, né, a carga, e sim que o inversor tem que fazer uma frenagem, ele consegue fazer essa injeção de tensão, barra corrente, barra controle de torque, de forma mais precisa, mas principalmente também o torque. Ele consegue ter uma precisão, ele consegue ter uma força maior também no seu torque, justamente porque o motor ele está totalmente configurado com base nas informações. Por exemplo, o inversor ele vai estar totalmente configurado para este motor aqui. Então, além de nós temos 2 pontos de atenção, 3, vamos lá, nós temos 3 pontos de atenção. Primeiro deles é que é o seguinte, tá, gente? Eu não posso pegar um inversor para um motor de 10 CV e colocar um motor de 1 CV. Vai dar erro, tá? Não vai dar certo. Então, inversor e motor, eles têm que estar no mínimo assim, numa faixa aceitável de diferença, né? Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, eu tenho um sino J de 2 CV para um motor de meio CV, certo? Já estou quase no limite ali, mas tudo bem, ainda está aceitável, ainda consigo fazer o autotuning preciso. Outro ponto, as informações de placa do motor, elas precisam estar corretas, tá, gente? Eu tenho que preencher direitinho lá com base nas informações que o meu fabricante coloca na placa do motor, ou no manual, ou no datasheet, no site, enfim. E o terceiro e último ponto é saber quando usar estático e quando usar o rotativo, tá bom? Mas isso é bem tranquilo. Motor acoplado, eu uso estático, que é a opção 2. O motor está em bancada, está solto, com eixo livre, é a opção 1. Então, vamos lá, gente. Eu vou vir agora aqui e vou aplicar então a opção 1, que é o motor livre. Venho aqui, dou um Enter, confirmo novamente, e agora reparem que aparece aqui escrito Tune, certo? Que é de tuning. Ele está agora então injetando uma tensão, injetando uma corrente. Vocês vão ver que daqui a pouco o motor vai começar a girar, e aí no final o nosso inversor sino J, de forma automática, ele vai preencher alguns valores lá nos parâmetros BA 21, 22 e 23, que são esses parâmetros então de resistência, indutância e afins. Caso alguém queira entender um pouco melhor essa aplicação, entender um pouco melhor, mais a fundo, para sei lá, eu tenho aqui uma aplicação mais específica, eu quero estudar um pouco mais a fundo, dê uma olhadinha lá no manual, na página 143, certo? No tópico ali 5.9, que é o de autotuning, para vocês poderem estudar um pouco mais, dar uma olhadinha um pouco mais a fundo. Ó, gente, como eu falei, o meu motor agora ele está rodando, ele vai girar até o seu máximo, depois até o seu mínimo, e vai fazer isso algumas vezes, justamente para o inversor fazer alguns cálculos, buscar ali algumas referências, alguns parâmetros, para poder então preencher e ficar mais preciso no uso do seu dia a dia. Ó, ele já está frenando, daqui a pouco ele para e já vai estar também finalizado. Algumas outras vantagens, tá bom, gente? Outras vantagens que a gente pode ter: aumenta aí a vida útil do seu motor, a eficiência energética, reduz a questão de ruído, aquele chiado, né, que a gente escuta do motor, melhora também o controle do motor, como eu falei, questão de vibração e até mesmo de maneiras gerais aí a segurança. Ó, reparem que ele já voltou para BA20. Então ele já finalizou o autotuning sem nenhum erro, tá? Quando acontece algum erro, por exemplo, o motor ele é de, sei lá, 1700 RPM e lá no parâmetro eu coloquei 5000 RPM. Ele vai girar até 5000 RPM, ele vai ver que tem alguma coisa errada e vai dar erro, tá? Então esse tipo de erro que ele apresenta. Vamos agora aqui conferir, ó. Vamos até o parâmetro BA21. Ó, reparem que BA21 é a resistência do estator. Ele preencheu aqui então com 6 mega ohms, certo? Parâmetro BA22 agora, isso, 22, certo? Também preencheu aqui com algumas referências. BA23, a indutância do estator. Então são esses 3 parâmetros aqui que ele faz o cálculo e preenche. E aí com isso a gente consegue ter uma série de vantagens, uma série de ganhos aí para o nosso dia a dia, tá certo, gente?
Por hoje era isso, espero poder ter ajudado vocês aí de alguma maneira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aí abaixo no vídeo, entre em contato com o nosso suporte técnico e até a próxima. Tchau, tchau!